eu sou a Suelen e nesse vídeo eu e minha colega decidimos falar sobre violência social. A violência social ela tá em todos os cantos. Ela tá dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, dentro da escola e muitas vezes ela não é percebida pela sociedade. Essa violência social pode ser chamada também de humilhação. Na história aconteceram grandes vitórias em relação à violência social. Marx e Engels foram um dos grandes contribuintes para isso, porque eles denunciavam as formas de humilhação e lutavam pelos direitos trabalhistas. A gente tem que continuar os questionamentos e questionar principalmente o poder capitalista sobre a gente e o modo que ele nos explora. A humilhação acontece a partir de uma relação de desigualdade, onde um fere o outro quase sempre não tem o poder de se colocar e nessa relação não existe reciprocidade. Muitas vezes o sujeito ele é imposto nessa relação de humilhação e ele nem percebe. Ele acaba trabalhando em lugares que ferem os seus direitos por uma remuneração bem abaixo do esperado. A violência social, então, ela não acontece só dentro do contexto trabalhista. Ela acontece quando a gente abre o noticiário e vê que pessoas morreram na fila de espera de hospitais. Ela acontece quando presos são mantidos dentro de viaturas ao invés de celas. Ela acontece quando escolas não têm o mínimo de recursos para trabalhar com seus alunos. Ela acontece quando a gente pega um transporte público lotado e não tem onde sentar. Ela acontece no meio da sociedade e muitas vezes ela não é vista e nem questionada. Na atividade acadêmica, Ansart nos diz que ser humilhado é ser atacado em sua interioridade, ferido em seu amor próprio, desvalorizado em sua autoimagem. É não ser respeitado. O humilhado se vê e se sente diminuído, espoliando de sua autonomia, na impossibilidade de elaborar uma resposta, atingindo em seu orgulho e identidade, dilacerado entre a imagem que faz de si e a imagem desvalorizada ou difamada que os outros lhe afligem. As humilhações atualmente são mais suavizadas, ou seja, elas perderam o seu real sentido de humilhação. Isso acontece porque acredita-se na ideologia somos todos iguais perante a lei. Mas a gente sabe que isso não é totalmente verdade, porque muitas vezes, perante a lei, várias questões econômicas, políticas e sociais são levadas em conta. Com esse discurso, com essa ideologia, também se omitem discursos e práticas sociais vexatórias, que colocam as pessoas em posição desfavorecidas, ou seja, humilhadas. A humilhação que ocorre entre os sujeitos da sociedade acontece devido ao seu lugar na hierarquia. Isso porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, onde o dinheiro tem uma grande importância. O dinheiro que se possui é um fator imprescindível para estabelecer relações. Com quem e quais são os tipos de relações que você irá ter? É a partir do seu capital que isso irá ser estabelecido. Além disso, a gente percebe que o sujeito na sociedade em que vivemos, ele aceita essa posição, principalmente o desfavorecido, não recorrendo aos seus direitos. Ele aceita que, como ele tem menos capital, ele merece estar naquela posição, geralmente de humilhação. A frase, os humilhados serão exaltados, mas pensando na sociedade que vivemos, a forma como nos organizamos e nos relacionamos, será que isso realmente irá acontecer? O professor titular do Departamento de Sociologia da USP e diretor do Núcleo de Estudos da Violência, Sérgio Adorno, nos diz que lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais, né? E a violência, eu acho que é alguma coisa que precisa ser pensada, é algo que nos divide. E se é algo que nos divide, é algo que acentua as desigualdades sociais. Porém, né, lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais, né? E a violência, eu acho que é alguma coisa que precisa ser pensada, é algo que nos divide. E se é algo que nos divide, é algo que acentua as desigualdades sociais. Então nós temos que problematizar a violência também com esse efeito político, não é? Quer dizer, lutar contra a violência, lutar pelos direitos humanos, como uma política geral de proteção dos direitos de todos, é lutar pela redução das desigualdades, né? Você não pode ter uma polícia que protege brancos de classe média e uma polícia que
lida com a repressão quando tem jovens negros na periferia.